Eu estou vendo muita gente comentar sobre o assunto Rússia-Ucrânia, sobre a guerra, e as pessoas comentam sem embasamento de geopolítica, né, sem estudar geopolítica. É necessário estudar geopolítica, eu sigo estudando até hoje. É um assunto complexo, né, é um assunto, é uma política muito mais complexa do que em outras áreas e outros setores da política no geral. Então, assim, essa invasão da Rússia não é uma coisa simples, né? É complexo também. E eu tô vendo muita gente falar besteira, querendo opinar sobre o assunto, né? Pega memes, pega isso, aquilo e já começam a falar algumas besteiras. E uma das pessoas que mais falou besteira até agora, por enquanto que eu vi, é o Giraldelli, né? E aí eu vi o vídeo do Giraldelli. Ô, seu Giraldelli, não faz isso comigo. Pera aí, bicho. Aí o Giraldelli fala que os Estados Unidos não é imperialista. O Giraldelli fala que a Rússia é imperialista e não os Estados Unidos. Os Estados Unidos é a polícia do mundo, tá? Ô, Giraldelli, meu Deus, quanta besteira, cara. Pô, vem dizer que a Rússia é imperialista. E a OTAN é o que nessa história toda? No vídeo do Giraldelli, o Giraldelli nem menciona a OTAN nesse conflito. Falar que os Estados Unidos não é imperialista é brabo. E aí ele fala que é a polícia, né? Os Estados Unidos é a polícia do mundo. Mas, quer dizer, polícia e imperialismo é quase dar tudo na mesma. É praticamente a mesma coisa. Eles têm bases bélicas espalhadas praticamente no mundo inteiro. Dizer que os Estados Unidos não é imperialista é uma loucura, é uma insanidade. O Giraldelli ele pode ser bom em várias áreas, mas em geopolítica é o fraco dele. Vou lhe contar, bicho. Porra, ele não dá uma dentro. E não é a primeira vez que ele fala que os Estados Unidos não é imperialista, né? Tem um cara de pau mesmo. Quer dizer, ele ignora vários historiadores, vários especialistas no assunto, né, de política externa, ignorando o fato dos Estados Unidos ser imperialista. Os Estados Unidos simplesmente controla belicamente a Europa através da OTAN, controla outros continentes e vem dizer que isso não é imperialismo. Bases bélicas espalhadas pelo mundo todo, interesse em gasoduto, oleoduto, petróleo, né, controla. Então isso não é imperialismo. Os imperialistas são justamente os que lucram com venda de armas e financiam guerras. E aí tem uma hora que o Giraldelli fala que a Rússia quer conquistar os antigos territórios da União Soviética. Olha que besteira, cara. Meu Deus, que insanidade. Quem falou isso foi o Biden, né? O Biden falou que a Rússia quer invadir os outros países da antiga União Soviética e fazer uma União Soviética. Isso é justamente a propaganda da guerra imperialista. E aí parece que a Rússia acordou, é a grande vilã da história para a grande mídia brasileira. A Rússia acordou e falou, vamos invadir a Ucrânia. Pronto, simples assim. Né? Ignorando o fator histórico, contexto histórico disso. A Rússia tentou negociar várias vezes com os Estados Unidos por causa da OTAN. Né? Eles tentaram negociar e não deu certo. Agora imagina uma coisa, imagina a Rússia botar os mísseis, botar bases bélicas na fronteira do México com os Estados Unidos, apontando as armas para os Estados Unidos. O que vocês acham que isso ia dar? Né? É a mesma coisa. É exatamente isso que aconteceu na Ucrânia. Botaram armas, mísseis apontados para a Rússia. Né? E a Rússia já é cercada praticamente pelos países da OTAN. Né? Então a Ucrânia seria
seria o principal deles. Qual seria a ideia de expandir a OTAN? Né? Adivinhem para quê? Na verdade, a OTAN foi justamente os Estados Unidos que criou. E a OTAN justamente base como ferramenta do imperialismo estadunidense. Então, senhor Giraldelli, vários especialistas, historiadores, falam que os Estados Unidos já era imperialista, né? Tem pós-Primeira Guerra Mundial e antes, enfim. Né? Não é de agora. E aí, quando o senhor fala que os Estados Unidos não é imperialista, o senhor vai contra a palavra das pessoas que passam a vida inteira estudando esse assunto. E na questão da colonialização, os Estados Unidos não precisa colonizar, né? Porque os Estados Unidos já colonizou vários países. Já fez várias coisas, já invadiu vários países, já conquistou vários países. Vide aí o território mexicano, praticamente os Estados Unidos tomou esses territórios. Né? Você tem aí a Alasca, você tem Porto Rico e vários países que são colônia, vira-latas dos Estados Unidos. Então o imperialismo, Giraldelli, é justamente o que são os que vendem armas, né, para outros países para financiar guerras. Né? Invadiram países como os Estados Unidos fez. Invadiram e financiaram guerras como na Síria, no Iraque, na Somália, no Iêmen, no Afeganistão. Sabe? E aí? Aí o imperialismo é válido. Aí tá tudo ok. É polícia do mundo. Peraí, bicho. Como diz o Ed Mota, peraí, bicho. Tá? E aí, ou não é imperialismo. Então isso aí não tem nada a ver com imperialismo. Né? Eles invadiram a Líbia, a Somália, o Iraque, Síria, fizeram a porra toda. Isso aí não tem nada a ver com imperialismo, então. Peraí, bicho. E aí tem gente que eu vejo de esquerda defendendo a Rússia como se fosse de esquerda. Né? E a Rússia não é de esquerda. O Putin é um conservador de direita. A Rússia não é um país socialista, longe disso, muito longe. Né? Então, assim, o que ela é anti-imperialista. Esses acordos que não deram certo com os Estados Unidos, em função da OTAN, é justamente em função do anti-imperialismo. Né? O anti-imperialismo é o que está na questão da Rússia. Desnazificação da Ucrânia e etc. Né? Ela quer defender os seus territórios, da Rússia somente. Certo? Você armar a OTAN inteira, a fronteira inteira da Rússia, mirando armas para a Rússia, você tem uma intenção aí. E é isso que a Rússia não quer deixar. Veja, não estou justificando guerra, não sou a favor da invasão da Rússia, mas a gente tem que pegar o contexto histórico da situação, certo? De repente, para eles justificam a invasão. Né? Já haviam massacres em Luhansk e Donetsk, territórios reconhecidos pela Rússia. Já havia a tentativa de golpe, enfim, até o golpe mesmo, feito pelos ucranianos neonazistas, né? Tiraram o presidente do poder em 2014. Tivemos massacres nesses territórios. Então não é a Rússia invadiu, bababá, bababá. Tem toda uma questão geopolítica. Então um país que não necessariamente seria de esquerda também pode ser anti-imperialista, que é no caso da Rússia. Então tivemos a guerra de Donbass, né? Tivemos a Revolução Colorida lá em 2014, financiada pelos Estados Unidos. Então esses territórios já tinham uma situação conflitante. Né? Morreram muitos russos, né? Em função desses neonazistas.
E outra coisa, metade desses territórios de Luhansk e Donetsk já tinham russos lá. Por isso que a Rússia reconheceu como territórios independentes. Então eu não estou defendendo guerra, justificando invasão nenhuma. Eu só não fico dizendo por aí que a Rússia é imperialista e os Estados Unidos não é. Porra, aí já é demais, não é verdade? Teve uma hora do vídeo que o Giraldelli falando de imperialismo, ele mencionou o terrorismo árabe. Olha só, né? Terrorismo árabe. Associando o terrorismo somente aos árabes, enfim. E aí ele me cita o Talibã. Pois é, o Talibã. Ele falando do terrorismo árabe, aí ele fala, ó, o Talibã. Meu Deus, Afeganistão nunca foi árabe. Os talibãs não são árabes. Por isso que eu falo que o fraco dele é geopolítica. O cara não sabe nada. Então os talibãs não são árabes. Pera aí, bicho. Igual Ed Mota aqui. Pera aí, bicho. Tá? Para de falar besteira, tá? Talibã árabe? Não. Tá errado. Tá bom, senhor Giraldelli? Porra, o senhor não dá uma dentro, cara. Vai com calma, bicho. Vamos estudar geopolítica, tá? Agora, falar que a Rússia quer trazer a União Soviética de volta. Vocês estão vendo muita OTAN News, cara. Muita Rede Globo, né? Que é porta-voz estadunidense da OTAN. A grande mídia é praticamente a OTAN. Seria a mídia ocidental, né? Entre aspas. Então eles contam uma narrativa no qual a Rússia é a vilã da história e a Ucrânia é a bonzinha da história. Só que eles não falam o que acontecia no contexto histórico, né? Os massacres, os golpes que aconteceram nessa região. Então a Ucrânia, pelo que a gente vê, esse presidente ucraniano atual é praticamente um neonazista, né? A gente vê a Ucrânia como várias cédulas neonazistas existentes lá, né? E é evidente que houve um massacre também dos neonazistas com os russos, né, massacrando os russos nesses territórios. Então, a Ucrânia não é uma bonzinha, não é a bonzinha da história. E a Rússia está fazendo uma guerra praticamente anti-imperialista, né, nessa visão. Então é isso. Talvez eu vou fazer um vídeo sobre a neutralidade que os youtubers e formadores de opiniões têm em cima dessa guerra, né, dizendo que você não precisa se posicionar, né, não se posicione, seja neutro, o Putin é mau, a Ucrânia é má, né, eles que se explodam, enfim. Vamos falar sobre isso, né, porque não tomar posição, a esquerda não se posicionar, né, é uma imbecilidade, né? Então, tudo dessa galera é não se posicionar para não perder inscritos, né? Não falar de PT, não falar de PDT, não falar de partido, não se posicionar à esquerda e direita, guerra da Ucrânia, ninguém está certo, ninguém está errado, né? E o que a gente mais precisa é de pessoas que se posicionam. Eu sou o Scud, se inscreva no canal, não esqueçam do like. Antes que eu me esqueça, acompanhem o canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo, né? Vocês vão ficar por dentro de tudo que acontece, o melhor da geopolítica. Acompanhem lá, se inscrevam lá nesse canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo. Eu vou deixar o link na descrição. Valeu, falou.